ZYK 537, 1040 kHz. Sintonize Capital FM 77.5. Acesse nossas redes sociais. Capital com você. São Paulo, Brasil, Rádio Capital. Programa não recomendado para menores de 10 anos. Na Capital, Viver e Empreender TV é o seu destino para inspiração e conhecimento. Estamos aqui para mostrar o que é empreendedorismo. A jornada começa agora! Olá, olá! Muito boa noite! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender TV aqui na Rádio Capital. São 6 horas e 4 minutinhos. Eu sou Estela Jordi e quero dar as boas-vindas a você do FM 77.5, do AM 1040 e a todos vocês que já estão aí ligadinhos no YouTube na Capital com você. E hoje a nossa pauta é saúde mental e empreendedorismo. Sobre isso, eu converso com meu companheiro de muitas viagens e de labuta, o Alex Viana, com meu querido Everaldo, que vocês já conhecem, e com ela, uma super especialista no assunto, a Lucijane Ulloa, ela que é psicóloga e psicanalista, orientadora vocacional, com título de especialista em psicologia clínica e organizacional, conferido pelo Conselho Regional de Psicologia. Ela é pós-graduada em psicanálise pela PUC, administração de recursos humanos pela FAAP, tem MBA em liderança e gestão de pessoas pela Faculdade Getúlio Vargas e também tem formação em transtornos alimentares e obesidade pelo Centro de Estudos Psicocirúrgicos do Hospital das Clínicas, além de ser membro da Sociedade Brasileira de Coaching. Quanta coisa, que bacana! Seja muito bem-vinda, Luci. É uma alegria tê-la aqui no nosso programa ao vivo, finalmente. A gente já tentou trazer a Luci várias vezes, viu, Everaldo? Ela tem uma agenda super cheia, ela que tem uma história linda e é uma super especialista nesse assunto, saúde mental, que é fundamental para quem quer empreender. É fundamental que quem empreende, que cuide de sua saúde mental. Então, Luci, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Estela. Boa noite, pessoal. Boa noite, público. Boa noite, Luci. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. E é uma honra estar aqui com vocês. Espero poder contribuir, né? Que seja realmente um bate-papo, uma conversa bem gostosa, que a gente possa contribuir com as pessoas, com os empreendedores, com os ouvintes. Tenho okay? certeza que vai. A Luci tem muita bagagem, tem muito conhecimento. Mas antes de tudo, eu quero saber de você. Você também é empreendedora. Me conta um pouquinho sobre a sua trajetória, como é que tudo começou. Eu comecei bem cedinho, Estela. Então, eu comecei a trabalhar cedo, até por uma necessidade, né, financeira da minha família. E comecei a trabalhar já dentro da área de pessoas. Então, eu trabalhei na época com uma empresa de comércio exterior, onde eu trabalhava na administração de pessoal. Lá eu conheci uma psicóloga, que era minha chefe, e nesse período eu fui me apaixonando pela psicologia, porque a gente também acabava fazendo alguns trabalhos, enfim, lá não tinha especificamente uma área de recursos humanos. E foi quando eu me vocacionei para entrar e prestar vestibular para psicologia. Então, eu comecei a trabalhar bem cedinho mesmo, aos 14 anos. Fui me desenvolvendo dentro dessa área. No terceiro ano de faculdade, eu ingressei no estágio. Então, fui estagiar numa multinacional. Essa multinacional me apresentou um mundo bastante diferente, né? Um mundo de possibilidades. Alguns anos atrás, 30 anos atrás, um pouquinho mais, tá, gente? Mas não vou dar bem muitos detalhes. Então, onde você tinha já o contato com pessoas, com treinamento, com desenvolvimento, com gestão, com liderança e com tecnologia, né? Então, unindo isso, era uma empresa basicamente de engenheiros,
Então, lá eu fui desenvolvendo isso. De lá eu fui para um outro estágio, que foi um estágio dentro de uma aviação aérea. Então, dentro da aviação, eu pude ter a oportunidade de ter contato com as pessoas em ambientes fechados, né? Então, e com profissionais que trabalham também dentro desse ambiente, que é o ambiente avião, né? Como é que você... a responsabilidade de estar ali, né? Conduzindo um voo, o equilíbrio que você tem que ter e muitas vezes a ausência, né? Que esses profissionais, eles acabam tendo, né? Da família, dos colegas, porque eles vivem Em função do trabalho, função 100%, do trabalho. adversidades o tempo Exato. todo ali no ar, né? Exato. Imagino que você tenha aprendido demais nessa época. Muito, foi muito interessante. Então, a gente, traços de personalidade, características, testes, como que as pessoas lidam com a raiva, Frustrações, como- ausência, Total, solidão, exato. E como você consegue, né, ser um bom profissional, né, dar conta disso e também não deixar o seu lado pessoal, né, a sua vida pessoal de fora. Não ser só algo ou só alguma coisa, mas ter esse complemento, né, esse outro também. Sim. De lá, eu fui, enfim, trabalhar numa editora. E nessa editora foi quando eu comecei a assumir cargos de liderança e formar equipe. Então, com 22, 23 anos, eu já fazia ali um trabalho de gestão de pessoas. Muita responsabilidade desde cedo. Desde cedo e muito jovem, né? Então, muito jovem, muito atrapalhada. Cheia de sonhos. Cheia de sonhos. Então, assim, muito... Sempre tive muito essa coisa, assim, de... Muita energia para as coisas, né? E sem olhar muito para o que vai acontecer. Tem que fazer? Vamos lá. Vamos nessa. Vamos nessa e a gente vai aprendendo, vai se desenvolvendo e vai resolvendo as questões no percurso, Sim. né? Claro, a preparação é importante, mas o trajeto, né, o caminhar, ele é fundamental. Sim, a gente tem que prestar atenção. Quero te contar aqui, Luci, olha, muita gente já dando boa noite. Eduardo Tavares, boa noite a todos. Boa noite, Eduardo, obrigada pela sua presença. Canal da Black também, boa noite, galera. Boa noite. Você que tem alguma dúvida sobre saúde mental e empreendedorismo, manda aqui pra gente, não só na live do YouTube, mas pode mandar também pelo WhatsApp, né, Alex? Qual é o número? Aproveita, galera, agora para tirar todas as dúvidas, fazer várias perguntas aqui para Lucy, tá? O WhatsApp é 11 98334 5777. Eu vou repetir, hein? Aproveitem e mandem perguntas. 98334 5777. É isso mesmo. E aí, Luci, você continuou nessa editora. Sim. E qual foi a virada de chave? Quando você decidiu abrir o seu consultório que você Perfeito. atua até hoje? Sim. Depois de 24 anos dentro dessa organização, que era uma editora e livraria, eu já tinha, né, o interesse de atuar na área clínica e até fazia, né, assim, tinha um consultório, alugava sala, enfim, já fazia alguns trabalhos de orientação vocacional para uma ONG e também o atendimento clínico para gestantes. Só que era algo muito... dentro da minha possibilidade, muito esporádico, porque já na empresa já tinha um cargo de liderança, chamo de executivo, né? Onde você não tem Autonomia. a sua doação, né, para o trabalho, horário, viajava bastante, então eu não tinha minha casa, né, meus filhos, enfim, administrar família também, né? Não tinha mais tempo. E nesse percurso eu fui me especializando também. E o fundamental, que acho que para mim foi a grande virada de chave, foi ter feito
começado a minha terapia, meu processo analítico, logo cedo. Então, no 3º ano de faculdade, eu já busquei uma analista, Um apoio. um apoio, e essa pessoa me acompanhou por muitos anos. Ela só me abandonou porque ela se aposentou, mas eu continuo com uma outra pessoa. Então, esse Que legal. processo de ter, né, tido, né, a oportunidade de cuidar da minha saúde mental, das minhas questões pessoais, acho que me permitiram a Empreender. me empreender. Foi A aí falar que você assim, decidiu. Então, teve um processo, enfim, de reestruturação, e eu já vinha pensando nisso, e aí no processo eu fui para um consultório, comecei a atender numa clínica de endocrinologistas, e na verdade era a minha endócrino que abriu as portas na clínica dela, para mim, para outros profissionais, e de lá eu fui trabalhando conhecendo também a parte do ser humano, digamos assim, enquanto saúde, né? Saúde integral. Então, corpo também. E tendo essa possibilidade de lidar com outros profissionais. Então, não só psicólogos, mas dermatologistas, gastro. Então, eu fui entender de cirurgia bariátrica, fui fazer avaliação para bariátrica, para cirurgia. Daí as suas especializações. Uma coisa foi puxando a Uma outra. coisa foi puxando a outra. Muito né? legal. Olha, Luci, temos uma pergunta aqui. Luciane, qual foi a maior dificuldade quando você resolveu seguir a carreira solo, virar empreendedora? Paula Souza, do Jardim Catanduva. Um beijo, Paulo. Obrigada pela sua pergunta. Beijo, Paula. Um beijo, Paula. Obrigada pela sua pergunta. Paula, acho que a maior dificuldade foi conseguir aceitar que eu não teria um salário todo mês na minha conta, né? Assim, fixo. Essa segurança, entre aspas. Exato. Né? Essa segurança, como bem você colocou, né, Estela, assim, entre aspas, porque você não tem, né? Não existe uma segurança, um contrato vitalício, né? Mas eu fazia parte de uma estrutura e onde essa estrutura me garantia, né? Se eu tivesse um bom desempenho, fizesse o meu trabalho, enfim, eu tinha ali os meus benefícios, meu salário todo mês. A previsão do que você vai receber, conseguir planejar os boletos, né, Alex? Sim. Isso é muito importante para a maioria das pessoas, né, Veraldo? Verdade. Você poder ali fazer a sua compra a longo prazo, investir num apartamento ou numa casa. É uma boa, né? É uma boa, viu, Estela? Não Boa é? noite para você, Estela, Boa Luci, noite. Alex e Bem-vindo. os ouvintes aqui do Boa Viver e noite. Empreender aqui da Rádio Capital. Daqui a pouquinho eu quero fazer uma pergunta. Por favor. Então eu diria que a parte mais difícil, o maior desafio foi conseguir lidar com essa questão, né, da expectativa de que não é só trabalhar e estar ali no seu desempenho, mas você tem que fazer a gestão, não que como líder você não tenha que fazer, né, a gestão do seu, do quanto da sua verba, da questão da empresa, você está totalmente envolvido a cultura, valores, mas você tem toda uma retaguarda, você precisa de uma cópia. Você tem um setor que faz Sim. isso. Você precisa, enfim, quebrou sua cadeira. Tem alguém que vai lá e faz isso, né? Te ajuda. Seu computador. E quando você inicia no empreendedorismo, é tudo. Você né? é tudo. Você a é Tem que se virar responsabil- nos 30, E a né? responsabilidade Total. é mais ampla, né? Embora E tem a sua agenda seja mais flexível, a responsabilidade é proporcionalmente igual. Exato. E tem a questão também, né? É o que você falou, você não vai ter aquela garantia no final do mês, então você tem que fazer acontecer, né? É se virar nos 30 mesmo, né? Tem que fazer acontecer para poder chegar no final do mês e você ter aquele dinheiro para pagar, né, os seus boletos. Então, Com certeza. tem que ter muita coragem, né? pra empreender. Sim, eu diria que coragem e muita determinação, né? Acho que coragem e determinação estão ali, né?
para você não desistir, né? Assim, ter um propósito muito claro, né? E esse é o ponto, justamente a minha pergunta, né, Lucy? Pela sua experiência, quais são as principais queixas, as principais dores dos empreendedores, dos empresários que procuram apoio psicológico na sua clínica? O que você observa, um ponto ali comum entre essas pessoas? O que é muito comum? Muito comum a falta de parceria, né, muitas vezes de encontrar liderandos, né, pessoas que venham com a mesma energia, Que com a topem, que pensamento. topem andar Exato, junto com você, que te deem a mão de verdade, que tenham, para além do dinheiro. exato, para Porque- além do dinheiro. Porque a é gente vê isso. muita gente que só mira na grana, mas não tá pensando ali nos percalços, né? Porque para você alcançar algo de bom, você vai passar por muita pedreira, né, Everaldo? A muito gente perrengue, né? tá aqui todos os dias e você tem que ter flexibilidade. Tem que ter uma casca na estrela, tem que saber suportar, né? Sem Porque o dúvida. começo é difícil. Sim, então, e assim, e no meu negócio, né, que sempre foi que as pessoas, né, a saúde das pessoas, ou a saúde dentro da empresa, a saúde mental dentro da empresa, ou a saúde mental fora dela, né, é muito difícil também você trabalhar pensando nessa questão quantitativa, né? Eu diria que o dinheiro, o retorno financeiro, ele é uma consequência, é um símbolo, ele é importante, isso faz parte do projeto até terapêutico, né? O dinheiro é um alicerce, ele move, né, as pessoas. Então, a gente não pode pensar na coisa da filantropia, simplesmente, né? Mas o psicólogo, eu pelo menos entendo dessa forma, o psicólogo, o psicanalista, enfim, quem lida com pessoas, tem que ter um propósito muito maior, né? Que assim, que é uma doação mesmo de encontro de almas, De né? almas. De você conseguir ali fazer a leitura do que aquele outro está te pedindo, do que ele precisa, e você conseguir sair de você, né? Assim, não misturar com as suas questões e continuar ajudando, né? Dando sendo suporte, sendo útil. Olha aqui, a Esse- gente recebeu uma mensagem do José Paulo Carneiro, doutora Lucijane, mulher guerreira e empreendedora. Tem muita história profissional e de vida para compartilhar. É verdade, a gente conheceu um pouquinho da sua história e foi fantástico. A gente fez uma reportagem com a doutora Lucijane faz alguns meses. Foi muito bacana conhecer sua clínica, conhecer seu Muito consultório, obrigada. que é onde você recebe seus pacientes, né? Que você divide ali todo o seu conhecimento. É um cantinho bem gostoso, né? Obrigada. Muito bom. Um beijo pra você. Obrigada pelo comentário, José Paulo. Abraço, obrigada. José. Obrigada, José. E, pessoal, mandem mensagens, hein? Mandem mensagens pelo WhatsApp, essa é a hora. Qual é o número, Alex? 98334-5777. Vou repetir, pessoal. Anotem aí. 98334-5777. Ó, a gente já recebeu uma mensagem aqui, mais uma. Lucijane, como é lidar com tantos problemas dos pacientes e ainda ter resiliência para resolver os seus próprios problemas do dia a dia? Cláudio Viveiros, do Parque IP, Zona Sul. Um beijo para você, Cláudio. Obrigada pela sua pergunta. Abraço, Cláudio. Obrigada, Cláudio. Cláudio, eu diria que é o trabalho base, que é a psicoterapia, né? É você ser um analisante, né? É você ser um paciente antes de ser alguém que vá cuidar de alguém, né? Então você tem que passar por esse processo, que é um processo muitas vezes longo, doído e custoso, mas que você precisa. E quanto mais você sabe sobre algo, né, você conhece sobre algo, mais você tem propriedade sobre ele. Então, nós não somos diferentes, né? Assim, o ser humano não é diferente. Então, quanto mais você souber de você, procurar colocar na sua vida também
uma administração de tempo que te permita cuidar de você. E cuidar, a gente fala do cuidar, é a saúde física mesmo, né? A questão da atividade, de você Ter ter um hobbies, hobby, O seu tempo de pra você você com você mesmo. Exato, de você ter amigos, de você se permitir a estar em ambientes, né, diferentes, enfim, igual. Será que hoje está sendo muito legal? Ai, que bacana. Mudar um pouco a Né? rotina. Exato. Muito bom, Então muito isso enche, né? Acho que O coração. o coração e a questão da criatividade. Então acho que gente, tem que ousar, tem que ser criativo, sabe? Assim, você tem que Extravasar, se Você tem que expressar. ouvir a sua intuição, sabe? Aquela coisa da criança, do brincar, de pegar um brinquedo e de explorar o máximo que você puder para Perfeito. fazer isso. É aí que a arte entra, né, Alex? Sim. O teatro, a música, a pintura, que eu sei que você gosta bastante Sim. também de artes plásticas. Gosto. Isso é muito, muito bom, E né, pro isso- empreendedor. Outra coisa que eu achei muito bacana, né? Quando começou o programa, tava tendo a oração da Ave Maria. E você começou a fazer a oração junto e já contagiou a Estela, nós três começamos a fazer a oração junto, É né? verdade. Então, como que você lidar com a religiosidade, né? Na questão do seu dia a dia, do trabalho, como que é isso? Tá. Como psicóloga, né, como profissional, como psicanalista, eu diria que eu sou laica, né? Assim, eu não tenho uma religião, Sim. né? Respeito e até o processo, a estrutura, cada um traz a sua história e a religião, ela nos marca, de fato, Uhum. né? Então, enquanto profissional, eu estou na escuta dessa história do que significa para cada um. Bacana. Agora, enquanto pessoa, né, pessoa Física. física, O CPF por trás do Isso. CNPJ, que a gente gosta de brincar aqui. isso, eu diria que eu sou católica, né, de formação e com uma fé muito grande na energia de vida, né? Eu acho que essa coisa que aí tem a ver com a psicanálise, né, que é a questão da pulsão de vida, Uhum. de quanto você traz isso para suas questões. Eu diria que a religião, ela me traz um pouco disso, né, dessa motivação também. Essa força motriz. Exato. Então, assim, de poder compartilhar isso com os outros, né? Então, você está rezando, vamos rezar junto, né? Se a energia é boa, vamos embora, gente, né? Sim, verdade. E aí contagia, né? Quem tá do lado, isso é muito Contagia. bacana. A energia positiva gera muito mais energia positiva, né? Então isso é muito legal. Exato. Com certeza. Agora, mudando um pouquinho de assunto, Lucia, ao longo da sua carreira, você deve ter lidado muito com pressão e com a comparação com os outros. Em tempos de redes sociais, né, Everaldo? A gente fica ali olhando o feed do outro, ficam passando ali várias sugestões, né, de estilos de vida. E aí, isso frustra bastante, imagina. Como é que você lida com essa coisa da comparação? Sim. Hoje, eu diria que eu lido bem, né? Assim, eu não fico tanto olhando para o que o outro está fazendo, para o que o outro está querendo. Eu sigo o meu roteiro, né? O meu foco. Então, o que eu quero? Eu quero ter pessoas, eu quero ajudar pessoas, eu quero trabalhar com saúde mental, eu quero ver, né, a vida das pessoas Sendo transformadas. sendo transformadas. Então, esse é meu foco. Eu não vou deixar de olhar, digamos assim, pessoas que eu considero, né, que são pessoas melhores do que eu, né, mais experientes, pessoas que já fizeram a trajetória e tem muito a ensinar. Então, assim, tá aprendendo sempre, né? Mas não ficar mais me comparando. Agora, quando você começa, né, não tem jeito, né? Você começa numa carreira, você começa no empreendedorismo, você vai comparar
o sapato da colega, você vai comparar O jeito que ela trata a equipe dela. Exatamente, né? Você Como vai ela contrata. Exato, né? Se o consultório dela tem essa cor, não tem aquela, qual... Por que o verde, não o lilás? por aí. Então, até você encontrar o seu estilo, a gente passa por esse processo de amadurecimento, Sim. né? E de erro, e de insegurança, e de processo de transformação. E o legal é que isso vai aí te moldando, né? Quando você começa a fazer a comparação com os outros, você vai crescendo e vai aprimorando aquilo. É a famosa rampagem, né? O processo de crescimento. Mas como se livrar disso, Lucy? Você falou que no começo você se comparava e hoje não. Como é que você Sim. fez para realmente se livrar genuinamente dessa comparação e não sofrer? Porque eu acho que esse é o ponto, né? A gente não se comparar e não transformar isso numa energia negativa, como o Alex estava dizendo. Sim, ouvir menos os outros, né? O que trabalhar melhor com a expectativa do outro e seguir a sua intuição, né? Então, seguir aquilo que lá no fundo está te falando. Falar, olha, é como a mãe que diz que o filho tem que ser médico, né? E aí o filho fala, putz, não tem que ser médico mesmo, né? Minha família é de médico. Né? Aí ele acaba indo para isso, só que ele não segue A intuição. a intuição que ele queria ser jogador de futebol, queria ser, sei lá, ator. Não, e isso é bacana, né, Estela? A Estela tem muito disso. Às vezes a gente tá ou fazendo uma viagem, ou indo fazer algo, a minha intuição tá dizendo isso, eu vou fazer isso. E aí, às vezes, quando eu falo, não faz, aí acontece o que ela tinha pensado. Ah Ela tá lá. vendo, a minha intuição é forte, então É eu vou uma seguir minha bússola, intuição. é uma real bússola. É. E eu percebo que muita gente acaba ouvindo a família, amigos próximos, que são pessoas que te conheceram em outra fase, não é verdade? Que não Sim. colocam a fé que você coloca em você mesmo. Exato. Então, acreditar em você, acho que falou tudo. Estela, acreditar em você é muito importante. Por mais, né, assim, que o mundo diga não, né? Por mais que o outro tenha aí enfim, não faça isso, ai, cuidado, acredita em você, né? E seguir um caminho, acho que se você segue um caminho da ética, da honestidade, né? Assim, do caminho do bem, que a gente chama, né? Sem prejudicar, né? As pessoas, o outro. O trabalho devolve. O trabalho devolve, com certeza. A vida devolve, né? Sem dúvida. Agora, pessoal, são 6 horas e 31 minutinhos. Eu sou obrigada a chamar um break, mas a gente já volta. Fica aí. Viver e Empreender TV volta já. A melhor capital. No seu celular, sem internet, totalmente de graça. Capital FM 77.5. Veja a compatibilidade do seu smartphone. João Ferreira e convidados debatendo os principais fatos do Brasil e do mundo. E você também participa através do WhatsApp 11 98334 5777. Troca de opiniões de segunda a sexta às 11 da manhã. Capital. Oi, gente! É hora de celebrar esses 55 anos de história com Eli Correia no rádio. Venha participar da festa do dia 16 de junho, às 3 da tarde, no Clube Piratininga. Adquira seu ingresso de forma simples. Compre no site da Capital, clicando no banner, ou envie um WhatsApp para o número 98334 5777 e receba o link para a compra. Não perca essa oportunidade! Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Olá, aqui é o Ale Costa da Cacau Show. O Sul precisa da ajuda de todo mundo e nós estamos aqui fazendo a nossa parte. Por isso, no próximo sábado, 25 de maio, toda a venda dos produtos da linha Biscoiteria Cacau Show vai ser revertida para instituições do Rio Grande do Sul. Então, vá a uma loja Cacau Show, participe e vamos mandar um feliz hoje para todos os nossos irmãos do Sul. É a nossa solidariedade com sabor de biscoito e chocolate. Apoio Rádio Capital.
Tudo do mundo do esporte com Basílio e amigos, às 7 da noite. Você acompanha Viver e Empreender TV com Estela Jordi, na Capital. Estamos de volta e hoje com uma conversa maravilhosa sobre saúde mental e empreendedorismo. Esse que é o principal pilar para quem quer abrir um negócio, seja ele qual for. Sobre isso eu tenho o prazer e a honra de conversar com a querida Lucejane Ulloa, ela que é psicóloga, psicanalista com uma baita experiência nessa área. Luci, além de psicóloga, psicanalista, como eu falei, com várias formações incríveis, você também é escritora, verdade? Me conta sobre os seus livros e o que você fala nos seus textos. Qual é o tema principal, a principal pauta que você aborda? Estela, um livro e o segundo que... É que eu tô que vai sabendo sair, do segundo, por isso que eu falei os livros. Então, a questão da escrita, né, ela veio por naturalmente, por um convite e para falar sobre mulheres na psicologia, né? Então, eu aceitei um convite de uma editora, onde nós escrevemos, né, 34 mulheres contaram a sua história como psicólogas, como mães, como mulheres, enfim, os desafios. E foi muito mágico, assim, na minha vida, né? Porque eu sempre tive vontade de deixar algo, né, que pudesse ser lido, ficasse na história. E o livro, ele representa isso. E você ter essa oportunidade de deixar a sua história escrita é algo assim de muito orgulho, né? De muito significativo. É satisfatório você satisfatório, né? Marcar. Exato. Né, assim. E o objetivo do livro Mulheres na Psicologia é inspirar, né, outras mulheres à profissão. Muito bacana. A profissão de psicólogo e não abandonar as outras áreas também da vida, né? E ver como é possível você conseguir dar conta também, né? É possível viver, empreender, fazer a diferença, que é muito o propósito desse programa aqui. Exato, isso aí. Tá. A gente tem um comentário aqui da Bruna Leite, que eu achei muito pertinente. Um beijo, Bruninha, pra você. Bruna. Tá sempre presente aqui nas Beijo, nossas Bruna. lives. Ela dizendo, saúde mental nunca foi tão falado após o mundo pós-pandêmico. É verdade, jogou-se um holofote em cima da saúde mental, né, Luci? Sim, total. A pandemia, ela nos colocou num lugar de nada, né? Ela tirou toda a referência que a gente tinha de mundo, de existência, né? De possibilidades. Então, naquele momento, todo mundo, ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia o que iria acontecer, onde a gente lidou com um inimigo invisível. Então, como você lidar com o seu emocional, né, e dar conta de todas as suas mazelas também, né, de que íntimas, porque foi o momento que você teve, né, aquele tempo de olhar para si e de se perguntar o que eu estou fazendo aqui, né, de realmente filosofar, digamos assim. Eu diria que você teve que se dar conta disso, né? Querendo ou não, né? Você não podia, muitos não podiam sair para trabalhar, e você tinha que ficar ali dividindo o espaço com outras pessoas, lidar com a birra do seu filho dentro de casa, lidar com um casamento que muitas vezes não era bom. E olhar para isso, refletir sobre isso. As relações familiares, enfim, todo um contexto, né? Pai, mãe, filho, os animais, como é que e a questão também financeira, né? Tudo, como é que você produz, como é que você come, como é que você existe.
E Então, muitos negócios quebraram ali, né? A Exato. gente sabe que 80% das pessoas que começam a empreender de fato no país quebram no primeiro ano. Esse é um dado do Sebrae, sabia? As pessoas que não têm franquias e que começam a empreender de verdade, né? A gente costuma dizer aqui que a gente não existe, esse programa não existe para dizer vai lá, abre seu negócio, empreende que é fácil. Não. A gente está aqui justamente para sanar as dúvidas de quem quer empreender, de quem sonha em empreender ou de quem quer apenas ter uma visão empreendedora, uma postura empreendedora dentro do seu trabalho, né, Everaldo? É isso aí, Estela. Lucy também, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda mais uma Muito vez aqui à Rádio obrigada, Capital, viu? Alex. E os ouvintes aqui participando bastante. A gente está falando da pandemia, né? Mas outro assunto que a gente ainda está vivendo bastante no Rio Grande do Sul, aquela tragédia, né? As enchentes. Como, doutora Lucy, o psicólogo, né? A psicóloga, ela pode ajudar aquelas pessoas, nossos irmãos gaúchos, que tanto estão necessitados nesse momento aí, questões materiais, perderam muita coisa, perderam a casa, uma vida, 30, 20, 50 anos construindo e de repente a água leva embora. Como é que fica a cabeça de uma pessoa dessa e como o psicólogo, a psicóloga, pode ajudar nesse momento tão difícil? sim, Perfeito. obrigada pela pergunta. É uma questão super emergente, né? Acho que diferente da pandemia, que a gente lidava aí com um inimigo invisível, mas nós tínhamos ainda as nossas casas, né? Os nossos empregos virtuais, Os nossos objetos. os nossos objetos, fotos, né? A nossa história antes da pandemia. Uma enchente, uma tragédia como está acontecendo, né? Aconteceu e ainda é. A água né, tá a baixando, água- mas agora é que as coisas estão surgindo, os problemas. Exato. Né? Mais problemas. Você perde toda a sua referência, né? Você perde a sua história, né? Você acorda, né? Dorme num lugar, no outro dia você não tem mais nada, né? Muitos não tinham aí, saíram sem a roupa do corpo, né? Sim. Então isso é de uma ordem, né? A gente pensar no ponto de vista psicológico, é um dano, talvez até, Irreparável, a gente pode Irreparável. dizer, ou é muito radical dizer isso? não digo que é radical, eu digo que vai demorar muito tempo para Sim. conseguir, né, lidar com isso tudo, dar conta. Sem dúvida. E sabe, Everaldo, a Lucy, ela estava me contando aqui nos bastidores, antes da gente entrar, que ela se colocou à disposição para atender essas pessoas, verdade, Lucy? Que beleza. Sim, me coloquei à disposição, né? Coloquei, enfim, o meu contato para que as pessoas que soubessem, enfim, de pessoas vítimas da enchente, que quisessem conversar com o psicólogo, que eu estaria à disposição. É claro que, acho que nesse momento, eu até falei para a Estela, às vezes a gente parte para ajudar, porque a gente também quer lidar com a nossa angústia, né? Sim. Eu acho que é muito mais lidar com a minha angústia de estar vendo tudo aquilo E querer fazer alguma e coisa. querer fazer eu alguma acho que- coisa, né? Do que propriamente, efetivamente, talvez ajudar alguém neste momento, o que eles precisam? De comida, lugar para dormir, enfim, apoio, que tem muito médico e presente, né? Pessoas profissionais que possam estar ali para dar esse apoio, dar essa assistência no presencial. Então, eu diria que o meu voluntariado continua, mas eu diria que eu entendo que vai ter uma procura, acho que muito mais para frente, quando as pessoas conseguirem se organizar e entender, mas muitos psicólogos que puderem ir, né, que puderem estar Presencialmente, com o corpo presencialmente presente. com o corpo, lidando, né, olhando para essas pessoas, mostrando que elas existem, que elas têm um lugar de fala e que há uma possibilidade de reconstrução, isso é super importante. Super importante, né? E lidar com a questão também da criança, né, do adolescente, a parte lúdica. Estava vindo um colega outro dia falando que muitas crianças, elas não entenderam ainda o que aconteceu. Elas acham que elas estão de férias,
Foi né? muito drástico. Sim. Muito drástico. Elas foram colocadas num lugar, né, onde com outras crianças, todo mundo junto, algumas com a família, outras sem a família, e estão lidando com isso, né? E a criança, ela vai lidar com a situação presente. Então, ela está recebendo aquilo, ela está vendo aquilo. E que bom que ela não está percebendo, Sim. né, o buraco, né, assim, que está acontecendo, né, a falta, né. Isso me lembra um pouco aquele filme A Vida é Eu Bela. ia falar isso A agora. Vida é Estela, Bela. A Vida é Bela. Né, É verdade. Que o pai tá ali com as crianças e protegendo aqueles filhos da Segunda Guerra Mundial, falando que aquilo era uma brincadeira, uma gincana. É isso. E o lúdico é muito importante para o ser humano, É na construção isso. das histórias, né, Lucy? Exato. Então, eu diria que, e neste momento, a gente trabalhar muito com isso mesmo, né, não de falar, olha, isso não aconteceu, isso não é pedir olha, me conta aí a sua tragédia, como é que foi, como é que você passou. Não, vamos lá, né, como que eu posso te ajudar, o que você quer me contar, o que eu posso, né, junto com você, daqui para frente. Reconstruir uma história. Construir, né? Então, enfim, aí me voltaria para uma rede de psiquiatras também do Rio Grande do Sul, então onde você consegue voluntariar, ajudando os próprios médicos, né, em alguma dúvida. Então você está ali e de repente alguém tem um surto psicótico, porque na enchente foi todo mundo. Né? Então, não foi só aquele que tem a saúde mental legal, né? Mas, e quem tem lá um transtorno bipolar, os psicóticos, né? As pessoas que já tinham uma predisposição às questões psiquiátricas. Estão mais vulneráveis, Total. sem dúvida. Agora, mudando um pouquinho de assunto, Lucy, olha, tem mais uma pergunta aqui. Lucijane, como foi a volta pós-pandemia, voltando à pandemia, né? Como os pacientes ficaram depois de um período tão turbulento? Ivone Santana do Jardim das Palmas. Um beijo, Ivone, ótima pergunta. Beijo, Ivone. Beijo, Ivone. Ótima pergunta mesmo. Veraldo, respondi sua pergunta? Respondeu muito bem e parabéns pelo trabalho voluntário. Obrigada, Deus abençoe querido. mesmo. O pessoal da área da Nossa. saúde ajudando bastante. Parabéns Aqui de mesmo. São Paulo, né, graças à internet também. Com Graças certeza. à E dando internet. apoio para esses psiquiatras e psicólogos que estão lá de corpo presente, né? Que é tão importante. Sim, É sim. isso aí. Durante a Ivone, né? Ivone. Durante a pandemia, Ivone, eu, assim, dentro da minha carreira, até por ter vindo da área organizacional e trabalhar com orientação, enfim, não só a parte clínica, então eu já tinha uma experiência de atender pessoas pela internet, né? Com a pandemia, o consultório foi 100% online. Então, tive, acho que não só eu, obviamente, acho que todos os profissionais da área da saúde, teve uma procura muito grande, né, porque as pessoas precisavam, de alguma forma, falar, colocar seus medos, tentar buscar ajuda, gente morrendo, né, um parente próximo. E, enfim, então eu tive essa Experiência. muita procura, um volume enorme de pessoas buscando atendimento psicológico na pandemia. Com isso, eu coloquei assim, porque eu também estava passando pela pandemia, né? Nossa. Então, como é que você Como lida? é que você equilibra, né? Como você consegue Sim. se cuidar para cuidar, Sim. que é aquele tema que a gente estava... E eu sempre vou buscar alguma, como eu falei, alguma atualização, alguma coisa. E eu lembro que na época o Ministério da Saúde também deu um curso para preparação, para desastres. Aí tinha um psicólogo, psiquiatra amigo que também deu um curso de traumas. Eu fui fazendo, fui ouvindo, fui tentando lidar com isso para poder também
receber. Sim, você também é humana, mas aí haja consciência. Tem que Pois ter, é. tudo começa pela consciência, acredito nisso. Haja consciência profissional e ética para você buscar esse Exato. cuidado. Isso é louvável. Quero ler aqui. Desculpa te interromper, Imagina. mas eu vou precisar o Evandro Fernandes dizendo que esse programa só tem quinta-feira, mas podia ter todos os dias. É verdade, Evandro. Obrigada pela sua Obrigado, mensagem. Obrigada, A Evandro. Bruna Leite também falando um beijo pra você. Tá aí a sugestão, querida Estela. Todos querem o programa diário, risos, é verdade. A gente também quer estar aqui todos os dias e trazer profissionais, empresários, empreendedores como a Lucy Ulloa, que tem muito conhecimento e divide lindamente, com muita generosidade, né, Everaldo? Obrigada. Muito boa entrevista mesmo, bacana. A gente gosta de ouvir, né? A pessoa vem aqui, né? Que nem a Lucy, fala de uma forma simples, né? Explica direitinho pra gente. Acessível. Muito bacana. Depois eu tenho uma pergunta também, Estela, se der tempo. Claro, por Pro favor. ouvinte aqui, o Renato da Zona Leste. Quando ela puder até responder, vou até deixar. Ele foi sócio com um amigo em um restaurante. Esse amigo ele conhece desde a infância. Só que por questões de desconfiança, acabou a sociedade. Durou 2 anos. E agora tá surgindo outra oportunidade deles montar outro restaurante. Ele e mais outro colega. Mas e agora bateu o medo. E agora? O que ele vai fazer? Quebrou a confiança. Quebrou, e aí? Como é que vai fazer? Fica com medo agora, né? Uhum. Eu posso só terminar Lógico. da Ivone? Por favor. Então, Ivone, no consultório, o que eu fiz e o que eu senti? Né, que eram os pacientes, a história antes da pandemia, quem você era antes da pandemia e quem você é Agora. pós-pandemia. Né? Então, acho que teve esse cuidado, né, de ouvir a pessoa, porque já não era mais a mesma história, né? E todas as questões que a pandemia trouxe, todos os viés, então as pessoas voltaram. A questão do divã, né? Como psicanalista, tem a possibilidade do uso do divã. E muitos não querem mais deitar. É mesmo, Né? olha É a questão do toque, né? Exato. A questão do toque. Chega pra tomar banho, se limpa, não entra em casa, passa álcool, tá? A pessoa fica, né, traumatizada. Querem ficar no online. No online, ou se não sentar. Não, tô bem assim, não sei, eu quero te ver, né? Eu quero ver a sua reação, enfim. Uhum. Tá bom. Então, acho que tem uma mudança aí, né? Enfim, e tem um distanciamento, aproximação, que a gente precisa cuidar bastante ainda. E Né? virou hábito, né? Tem pessoas que até hoje usam máscaras, não querem tirar de jeito nenhum. Chega no lugar é álcool e tal, né? Verdade. É verdade. Agora, voltando pro Pra segunda pergunta do Ricardo, do né? Renato. Do Renato lá da Do Zona Leste. Renato, um da beijo, Zona Leste. Renato. Abraço, Desculpa, Renato. é muito Abraço. parecido. Olha só, mas antes de você responder, Lucy, o pessoal tá perguntando o nome desse programa. É o Viver e Empreender TV aqui na Rádio Capital. A gente fala sobre empreendedorismo, sobre mentalidade. Ninguém melhor do que uma psicóloga, uma psicanalista tá aqui tá aqui com a gente sanando as dúvidas, não é verdade? Sim. Mas, por favor, responda o nosso ouvinte, Lucy. E o Evandro, esqueci o nome dele. Evandro é ele. É o Renato. Ai, Renato da Zona Leste. É tanta Renato da gente. Zona Leste. Renato da Zona Leste, lá vai. Um beijo, Renato. Renato, claro, né, uma situação traumática, ela nos coloca, né, numa posição de medo, né? Então, o seu medo é natural. Isso não quer dizer que vá acontecer novamente. Toda mudança na nossa vida, seja ela boa ou ruim, nos causa o que a gente chama de estresse, né? Então, nossa química corporal, ela muda, Sim. o nosso estado, enfim, a gente tem aí uma mudança. O que eu faria, né, o que eu acho que aprender com aquilo que você entende que você possa ter falhado na escolha desse sócio, né? Então, aquela coisa, o
o seguro, né, ele não é caro, né? Então, buscar, de fato, conhecer um pouco mais a história dessa pessoa, né, qual a história de vida dela, quais os objetivos, se realmente ela tem, dentro da história dela, características ou situações que denotem que ela vai conseguir, que ela vai dar conta. Que dê pistas para que você pelo menos desenhe o mapa de como ela pode agir com você. Isso mesmo, Estela. Perfeito. E ter muito pautado, né, as questões jurídicas, né? Eu acho que a gente, às vezes, as pessoas mais sensíveis, sentimentais, enfim, de boa fé, elas acham que quase que um pecado ficar questionando o saldo bancário, ou se a pessoa tem um processo, enfim, qual é a história. E a história, ela parte da história com a família mesmo, né? Como que ela lida com as relações de trabalho, com as relações interpessoais, quem são esses amigos, e aí você vai entendendo. Uma grande raiz ali de tudo. Agora, como já dizia Freud, né? Você só vai conhecer uma pessoa a partir do momento que você der poder a ele. Perfeito, né? Perfeito. Ótima então, dica. É um risco, né? Mas dá para calcular. Lucy, olha, a gente tem uma pergunta ótima aqui, mas temos só 2 minutinhos, mas eu vou fazer, que é da Gilda Silva, uma querida Gilda da Vila Andrade. Um beijo pra você. Beijo, Gilda. Olha só, estou amando os assuntos abordados hoje. Quero mandar um beijo pra vocês, a doutora, um beijo, já mandamos. A minha pergunta é, como conseguir aconselhar pessoas, como por exemplo funcionários, a também procurarem ajuda com psicólogo, terapeuta, psiquiatra? Porque muita gente ainda recebe essa questão de maneira ofensiva. Sim, mas você pode proporcionar, pelo que ela está dizendo, talvez ela seja ou uma empresária ou ela tem pessoas sob o guarda-chuva dela. Ok. Eu diria que é proporcionando ambientes de conversa, né, trazendo momentos de escuta. Então, deixando a pessoa espaço para ela ser quem ela é. E colocando, talvez, dentro da gestão ou dentro da empresa, da cultura da empresa, que existe uma preocupação com o ser integral, né, com o ser humano no seu todo, né? E a saúde mental é uma questão, né? E você melhora isso com atividade física, com questões enfim, lúdicas, lazer, né? Enfim, buscando coisas que também te deem prazer fora trabalho. E muito também das questões de você saber se expressar ali naquela empresa, naquele grupo. É isso. E o autoconhecimento, né? Busquem autoconhecimento. Procurem se isso. autoconhecer. Eu tô tentando, eu tô na luta aqui, né, Alex? Vamos tentar dia, melhorar, né? Everaldo, todos os dias. Olha, pessoal, aqui nesse espaço a gente fala sobre histórias de superação, de sucesso, resiliência e também os altos e baixos enfrentados por quem resolve empreender. Lucy, foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Que você volte sempre. É nossa convidada cativa, porque tem muito conhecimento aqui. Obrigada e até uma próxima. Volte mais vezes, né, Estela? É isso aí. Você que não conhecia o programa, volta aqui na próxima quinta, nesse mesmo horário, às 6 horas da tarde. Um beijão para todos vocês. Obrigada, gente. Muito obrigada. Beijão, pessoal. Nas